Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro, e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Guilherme Fiuza segue de férias. E como os nossos programas não são mais transmitidos pelo YouTube, você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é exibido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue normalmente neste outro canal. Hoje é 26 de janeiro de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira. Conselho de Administração do BNDES aprova por unanimidade Aloysio Mercadante para presidir a instituição. Lula ataca Temer, que reage baseado em fatos. Movimento Advogados de Direita reúne mais de 5.000 assinaturas contra a reeleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Esses e outros assuntos agora no Oeste Sem Filtro. E antes de começar com as notícias do dia, quero convidar você a participar da nossa enquete no site da revistaoeste.com. Lula diz que pretende resgatar Dilma Rousseff, nomeando a ex-presidente para um cargo à altura da companheira. Qual desses cargos Dilma merece? Embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, embaixadora do Brasil na Venezuela ou governanta do Palácio do Planalto? Então, pessoal, é só entrar no site revistaoeste.com para participar. E você também pode responder a enquete pelo Twitter oficial da Revista Oeste. A votação encerra hoje às 19 horas e nós vamos divulgar o resultado logo mais ao final do programa Oeste Sem Filtro. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. O senador Randolph Rodrigues disse que não há necessidade de se instalar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as manifestações de 8 de janeiro. A entrevista foi concedida ontem ao jornal Valor Econômico. O parlamentar afirmou, abre aspas, "Vocês sabem que eu sempre advogo que a CPI é um meio legítimo. Mas, em outras que defendi, como a CPI da Covid e a dos esquemas de corrupção no Ministério da Educação, não existia investigação em curso. Não é o caso do 8 de janeiro. A PF está cumprindo seu papel, está tendo prisão, fecha aspas, palavras de Randolph Rodrigues. Para começar a nossa rodada de análises, quero dar as boas-vindas, boa noite a Silvio Navarro. Quero saber, Silvio, existe mesmo essa investigação, como diz aí Randolph Rodrigues, uma investigação séria, né, que englobe todas as autoridades responsáveis, incluindo os documentos que têm aparecido mostrando que a BIM, Ministério da Justiça, GSI, todos foram informados aí com antecedência dos atos do dia 8? Boa noite, Paula Leal, mestre e meu irmão Augusto Nunes, para a querida e craque Ana Paula Henkel e boa noite para você que faz esse programa com a gente de segunda a sexta-feira aqui nas tardes da Revista Oeste. Paula, o Randolph Rodrigues foi colocado nesse cargo, né, de líder do governo no Congresso Nacional, permanece ali com os holofotes e os microfones, porque o Lula quis castigar a gente, quis castigar nós, jornalistas, e também quem está nos assistindo, o público. Do contrário, o Lula teria colocado o Randolph como ministro, como secretário, mas talvez nem ele aguente o Randolph Rodrigues. Então deixou o Randolph ali dando entrevistas todos os dias para punir a gente que é obrigado a ouvir e comentar as coisas que ele fala. É evidente que o Randolph está dizendo, você já ouviu do líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, do Renan Calheiros e de outros lulistas, os de primeira hora, né, de primeira viagem e os que já estão nesse barco há muito tempo. Ninguém quer investigar mais essas manifestações depois que o senador Marcos Duval, e nós o entrevistamos aqui neste programa, revelou que a ABIN alertou os ministérios dos riscos de depredação e vandalismo, daquelas milhares de pessoas que estavam na esplanada dos ministérios e nessa multidão poderia ter infiltrados. Outros órgãos do governo também foram alertados.
O Lula viajou misteriosamente para a cidade de Araraquara, onde foi visitar o companheiro Edinho, né? Naquele dia. Uma série de eventos estranhos, vamos usar essa palavra, aconteceram e aí, de repente, ninguém mais queria a CPI. É claro que o Lula não quer começar o governo com uma CPI instalada no Congresso Nacional. Aquela máxima de que CPI, a gente sabe como começa e não sabe como termina, é verdade. E ele sofreu, sobretudo, com uma CPI instalada no Senado, chamada CPI dos bingos, que começou para investigar bingos, mas tudo que não investigou foram bingos, jogos da Lotérgia, do seu Valdomiro Diniz, em 2005, e derrubou Antônio Palocci, o caso do Francenildo, até provas sobre o caso Celso Daniel, aquela CPI produziu num fogo amigo do senador, então senador Eduardo Suplicy. Então, o governo Lula não quer começar com uma CPI. E voltando à tua pergunta, Paula, veja, a Polícia Federal está investigando o caso, outros órgãos, o Ministério Público investigando também os eventos de 8 de janeiro, sim, mas também na época da CPI da Covid, aquele picadeiro armado para o Randolph, para o Omar Aziz, para o Renan Calheiros e outros patetas, aquele picadeiro também tinha investigação da Polícia Federal, do Ministério Público. Aliás, a única investigação sobre a Covid verdadeira aconteceu no Nordeste, o tal do Covidão. E bateu, sabe aonde? Em Araraquara, onde o Lula estava no dia 8 de janeiro. Boa noite, Ana Paula Henkel. Como lembrou o Silvio Navarro da fala do deputado Zeca Dirceu, o Randolph Rodrigues vai na mesma toada, porque na mesma entrevista ele disse que tem medo de uma CPI que pode mais atrapalhar do que ajudar. Palavras aí do Randolph Rodrigues em linha com Zeca Dirceu, Renan Calheiros e outros. O famoso sincericídio, né? Claro que pode atrapalhar essa turma. Boa noite, Paula querida, nossa âncora maravilhosa, mestre Augusto Nunes, craque Silvio Navarro. Muito boa noite a nossa audiência maravilhosa. O Silvio colocou tudo que deveria ser falado aí num único comentário. Sobrou muito pouco, né, para eu falar, porque o Silvio foi brilhante. Não custa lembrarmos que o ex-ministro da Defesa do Michel Temer, o Raul Jungmann, na entrevista à CNN ao jornalista William Vac, ele questiona, né, o que aconteceu ali. Isso não tem que ter uma investigação mais apurada, mais detalhada. Vou até usar a palavra que ele usou na entrevista, porque parece que houve um apagão da inteligência do GSI. Existe um pelotão, né, da guarda presidencial embaixo, lá nos palácios, no palácio, pronto para ser acionado 24 horas por dia, treinado exatamente para esse tipo de acontecimento. Então, tudo muito estranho, né? Como os poderes foram invadidos dessa maneira, sem a menor resistência. E aí, quando você vê um ex-ministro da Defesa questionando também o apagão da inteligência do GSI, e agora a turma que adora abrir uma CPI não quer investigações mais detalhadas no que aconteceu no fatídico 8 de janeiro, é, no mínimo, muito estranho. Então, resta agora a nossa pressão em cima dos parlamentares para que essa CPI seja aberta, porque se a turma do Lula não quer, aí tem. E aí, Augusto Nunes, muito boa noite. Que medo é esse de CPI, nesse começo de governo? Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu parceiro, meu amigo, meu irmão Silvio Navarro, minha querida Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Um abraço ao Guilherme Fiuza. Volta logo. E vamos lá. O Silvio fez um comentário realmente brilhante, resumiu a ópera. Eu vou acrescentar apenas algumas coisas. Quando você não quer investigar qualquer coisa, você tem, muito provavelmente, coisas a esconder. E qual é o problema? A polícia está investigando, o governo está criando órgãos aí para cuidar da verdade, para acabar com fake news, criando órgãos para tratar de áreas que já tem entidades aí designadas para cuidar disso. Tudo bem, mais um. O que ele não está querendo é investigar esses fatos estranhos
que aconteceram. Tudo desprotegido. Tudo desprotegido. Vamos saber por que reduzir o efetivo, né, policial, por que os órgãos de segurança não tomaram providências. O Lula já estava no governo, palavras dele, quando ele teve de tratar aí de oficializar o orçamento secreto, furar o teto de gastos, aí ele já estava no governo. Não, ele estava em Araraquara, né, ali sob a proteção do Edinho Silva. O Edinho, ele trata o Carlos Gabas, que foi o grande comandante do Covidão, lá no Nordeste, é o Congresso? Isso. Irmão de alma. Eles chamam de irmão de alma. Eles acho que eles se merecem. Tanto que o Gabas, o Edinho, até agora não explicou onde foram parar os respiradores que ele comprou por uma fortuna e nunca deram as caras em Araraquara, e o Carlos Gabas fugiu da CPI, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, tá, que apurou muita coisa sobre o Gabas e sobre o Edinho. Vamos lá. Ele está feliz com a prisão, né? O nosso Randolph Rodrigues está feliz com a prisão de centenas de pessoas que não sabem o que estão fazendo numa cela. Não foram acusados não sabem do que foram acusados, do que são acusados. O Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, pouco antes de começar a ofensiva final contra a Lava Jato, disse uma frase aí que eu gosto de recordar, aí para ver se ainda lembra. Aparentemente esqueceu. Temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Ele deve marcar o encontro urgentemente com as prisões absurdas, alongadíssimas de Brasília, ali ao lado. A prisão preventiva é por tempo indeterminado. Não tem limite. Então, daqui a pouco, eles vão estar obrigando alguém a ficar numa cadeia por mais tempo do que fica o pior dos criminosos, porque ninguém fica 30 anos. Sai depois de cumprido 1/6 da pena. Um ou outro caso é tratado de maneira diferente. Então é assim, as pessoas não sabem e têm medo de divulgar o próprio caso porque acha que haverá retaliação. Essa é a situação a que chegamos. O STF decidiu, no esforço para soltar o Lula, que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tradução: alguém só é considerado culpado depois que o Supremo examine o último recurso apresentado pelo advogado. No caso desses presos, não há devido processo legal, os autos não são apresentados aos advogados e não há direito de ampla defesa, nenhum, nem de mínima defesa. São prisões ilegais. É disso que o Randolph gosta. E tá lá, tempo ele tem, porque o líder no Congresso, né, não faz nada, né, Silvio? Não. Nós sabemos que tem o líder na Câmara, tem o líder na bancada, tem o líder no Senado, tem da bancada. Ali, líder do governo e líder da bancada. Não sobra nada para ele fazer, além de fofocas. É a Bedel do Salão Azul. É o Bedel, é isso aí, é Bedel. Então ele podia usar a voz de castrato para perturbar os ministros do Supremo ou numa outra CPI, porque assim ele mata a saudade dos companheiros Renan Calheiros e Omar Aziz. É mais de 3, né, que dá prisão, formação de cadeia. Precisamos arrumar um quarto. Quero convidar você a respeito desse personagem Randolph Rodrigues. Temos um brilhante artigo escrito por Augusto Nunes na Revista Oeste, na edição 141, título Randolph Scott,
não merecia. O Augusto já contou essa história aqui em outra oportunidade. Vou deixar para uma próxima, porque esse personagem vai frequentar bastante o nosso programa, mas convido a você a ler esse texto que está imperdível. Só vou dar uma palhinha aqui. O pai do Randolph dos Chiliques quis homenagear o mocinho do Faroeste. Não vou contar mais, fica para você checar no site da Revista Oeste, a nossa revista digital, edição 141. Vamos poupar o Randolph Scott. Nesse momento, depois a gente Isso aí, volta. Agora, 18 horas, 1 minuto. Diga lá, Ana. Só para deixar mais uma vez registrado hoje o que nós ouvimos. Uma CPI pode atrapalhar. Sim, nós ouvimos isso. Vamos deixar registrado aqui, né? Tem um governo longo pela frente. Vamos lá. O presidente Lula garantiu que ninguém passava fome no Brasil quando ele deixou o governo em 2010. A fala ocorreu ontem durante encontro com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, em Montevidéu. Vamos acompanhar. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Brasil já não tinha mais hambre, não padecia hambre quando deixei a presidência. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem hambre. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país. Isso significa que quase todo o que hicimos em termos beneficiosos sociais para nosso país, em 13 anos de governo, durante 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Se destruiu em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 7 anos. Do golpista Michel Temer. 3 do golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. No entanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, desmentem a fala do presidente. Em 2010, havia pouco mais de 11 milhões de pessoas que não tinham o que comer no país. Além dos que passavam fome, o IBGE constatou que pouco mais de 65 milhões de brasileiros tinham alguma dificuldade para se alimentar. E nós já exibimos aqui no programa Oeste Sem Filtro, mas vale sempre resgatar a confissão do atual presidente, que já admitiu que inventava números sobre a miséria no país no exterior. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, disse durante um painel no Fórum Econômico Mundial que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. O número é mais da metade da população do Brasil. Vamos acompanhar novamente esse trecho. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de $1 por dia. A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela é também social. É curioso, porque um dia depois da fala da ministra, um documento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura foi divulgado. Os números diferem, os dados diferem dos números de Marina Silva. Segundo essa pesquisa da ONU, o Brasil tem 4,1% da população subalimentada, o equivalente a quase 9 milhões de pessoas. Uma diferença gritante em relação ao número trazido pela ministra do Meio Ambiente, Ana. A gente já abordou esse assunto algumas vezes, em relação, inclusive, à fala da ministra Marina Silva em Davos. Agora, Lula, de novo, falando a respeito da fome no Brasil, que é um problema a ser enfrentado, né? Mas, assim, os números, cada vez é um número diferente. 25 milhões de crianças de rua, depois 120 passando fome, 120 milhões. E os dados mostram uma realidade bem diferente, né? Não apenas isso, mas onde estão as agências de checagem? Elas, de repente, desapareceram, né? Porque todas elas, durante 4 anos, elas trabalharam incansavelmente 24 horas por dia
e tudo que o presidente Bolsonaro falava ou era mentira, ou era fora de contexto, ou não é bem assim, é falso, e agora elas desapareceram. Eu chequei mais uma vez agora, não falaram nada sobre essa fala do Lula, sequer tocaram no ponto da fala da Marina, e para a gente aqui, olha, sinceramente, eu acho que vai ser, apesar da tragédia que eu acho que vai ser esse governo, vai ser divertido nós sermos um disco arranhado e ficar mostrando tudo que a imprensa vai esconder. Até porque a imprensa do MAS, todavia, que nós ouvimos, né, e lemos durante 4 anos, olha, foi um bom plano do ministro Paulo Guedes, mas era sempre apontando uma medida boa, um sucesso do governo do presidente Bolsonaro, mas tentando puxar para o lado ruim. Essa imprensa já voltou, porque antes de ontem, se eu não me engano, eu li a seguinte manchete. O assunto é o BNDES, nós discutimos aqui também, estamos discutindo a semana toda o BNDES e o que o BNDES pode virar, né, novamente. E aí eu li o seguinte, uma manchete aí na velha carcomida imprensa. Teve calote, mas BNDES financiar obras em outros países é sim um bom negócio. Ora, se nós temos 120 milhões de famintos ou 33 milhões, como o Lula quer, nós não temos obras para fazer aqui no país. O BNDES precisa financiar obras fora do país, um gasoduto na Argentina, mais um porto não sei aonde, mais uma obra em Caracas. Então, eles têm mais é que falar, eles querem nos censurar, eles querem cercear a nossa liberdade de imprensa, de expressão. E do lado de cá, nós queremos mais é que eles falem, porque quanto mais eles falam, mais fica exposto a hipocrisia dessa gente. E ela não tem fim. Não apenas hipocrisia, mas as mentiras. É um livro de mentiras. Augusto Nunes, esse vídeo que a gente resgatou aí com a confissão do Lula, dizendo que mentia, inventava números, mostra que ele é um reincidente contumaz, né? Ele mente mais do que respira, né? O Lula mente o tempo todo. Ele disse, esse vídeo é definitivo. E mostra também que ele só aprendeu a mentir com números até 30 e poucos milhões, né? Ele não passa disso. Aí chegou aos 30 milhões, a cabeça não deu mais para continuar subindo como a da Marina Silva. Então é 35 milhões, 30 milhões de crianças, ele parou nisso. É nisso que dá no estudar. Né? Quando ele passa dessa quantia, como passou no Petrolão, aí tem os ajudantes. Chama o Paulo Okamoto e lida com isso, porque a minha cabeça não lida com tantos zeros. Vamos lá. Eu quero saber desse pessoal preocupado com fake news e as agências muito bem lembradas aqui pelo Silvio. O que eles vão fazer com esse caso gravíssimo criado aí pelas declarações da Marina Silva e pelo Lula? A diferença é de 87 milhões de famintos. Dá para checar isso aí ou não? Eu quero saber. Quero saber também, além dessas observações que a Paula lembrou, a Ana também, eu quero saber o seguinte, e a turma que está aí com problema de obesidade? O Brasil sofre problema da obesidade. Faz o seguinte, se o Lula quer a igualdade, pare de comer um pouco, o próprio Lula, tá? Dê uma enquadrada do ministro Flávio Dino. O Flávio Dino, se reduzir à própria alimentação, é capaz de resolver o problema de boa parte do Piauí. E há outros. A gente pode fazer cuidar disso aí e aplicar o regime cubano. Esse emagrece. É ração para o povo e a banquete para a turma que está no poder. É isso, eu não vi, juro para vocês, Paula e Silvio e Ana, eu andei por Cuba. Porque lá eu fiquei uma semana fazendo o que faz todo jornalista brasileiro que vai para lá, esperando o Fidel aparecer, porque ele marca e não vai. Então eu comecei a andar por Cuba. Eu não achei nenhum gordo na rua. Nenhum. Então descobri que o regime cubano é o que emagrece. Esse funciona.
Até que eu fui a uma festa no Ministério das Relações Exteriores e ali estava cheio de gordo, todo funcionário do governo. É isso que deve estar acontecendo, porque nós vamos fazer um levantamento aí, vamos ver quem tem problema de obesidade e vamos ver se a conta fecha. Não é possível. Quantos brasileiros existem? Se a gente somar o índice dos obesos, está superposto, alguma coisa está superposta. Agora, o que sobra de mentiroso nesse pessoal aí é uma grandeza. É uma grandeza. E, repito, o Maranhão é o estado mais assolado pela fome. Então, Flávio Dino daria se fosse antropófago maranhense, daria uma refeição aí para algumas centenas de pessoas. 19h11, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e participar do nosso chat. Para se inscrever, é só clicar naquele botãozinho verde, tem no lado direito ali da plataforma escrito Follow. É possível que você receba um e-mail para confirmar a sua inscrição e aí sim você pode participar aqui da nossa plataforma para acompanhar aqui o Oeste Sem Filtro, o Estúdio Oeste, logo mais, aqui na nossa plataforma, 8h30 da noite, também o Oestecast e as Liberais, toda a grade de programação aqui da Revista Oeste você encontra somente na plataforma Rumble. Então, atenção pessoal, canais piratas no YouTube, nós estamos transmitindo apenas aqui na plataforma Rumble. A gente pede que você não acompanhe nenhum dos nossos programas em outra plataforma que não seja aqui, tá? Porque essas transmissões em outras plataformas prejudicam a empresa, o nosso trabalho, a Revista Oeste, tudo que a gente está construindo aqui agora nessa nova plataforma. 18h11, a gente segue com mais informações porque ontem o ex-presidente Michel Temer usou o Twitter para rebater as críticas feitas por Lula durante o discurso em Montevidéu, como nós vimos recentemente num vídeo. Na resposta, Temer negou a existência de golpe e incluiu números que desmontam a argumentação eleitoreira de Lula. Temer escreveu: o presidente, mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Num outro Twitter, ele disse, ao contrário do que ele disse, Lula, ontem em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. Outro tweet. E sobre ele ter dito que destruía as iniciativas petistas em apenas 2 anos e meio de governo, é verdade. Destruiu um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%, inflação de 2 dígitos para 2,75%, juros de 14% para 6,5%. E mais um tweet, ele disse, fala da queda do desemprego. Queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8%, graças à reforma trabalhista. Recuperação da Petrobras e demais estatais graças à lei das estatais, destruir a Bolsa de Valores que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil pontos e ele finaliza dizendo como se vê com a nossa chegada ao governo, o Brasil não sofreu um golpe institucional, foi sim vítima de um golpe de sorte. Essa nota à imprensa está inclusive no Instagram oficial do ex-presidente Michel Temer. Silvio Navarro, Michel Temer não costuma se manifestar com tanta frequência, né? O que será que aconteceu aí? Pegou realmente num ponto importante aí, né? Paulo, ele entendeu que era a hora de falar algumas verdades. No momento era propício para isso. Como você mesmo disse, o presidente Michel Temer, ele anda recolhido, ele não tem dado tantas entrevistas, não participa da vida política, mas partidária, eu diria assim. Veja, Paula, o Michel Temer, ele conduziu um freio de arrumação no Brasil, né? Ele saneou as barbaridades, o desastre da gestão Dilma Rousseff. O presidente Michel Temer conseguiu aprovar uma reforma trabalhista, como você mesmo narrou nesse longo fio que ele publicou nas redes sociais. Os juros caíram, o Brasil conseguiu sair de uma recessão severa,
ele conseguiu blindar o BNDES com a lei das estatais, que é também, sobretudo, um legado da Lava Jato, da roubalheira, da pilhagem que o PT promoveu e agora quer voltar. O Lula parece que vai confirmar uma das suas ameaças de campanha, de abrir os cofres do BNDES para os líderes cucarachos aqui da América Latina, né, para esses países de esquerda. Então, ele vem a público justamente falar sobre verdades. E veja, Paula, cada vez que o Lula, ele parece ter embarcado de vez num discurso de revanchismo explícito. Esse é o termo, revanchismo, que, aliás, é inclusive utilizado em política, com uma tendência, uma corrente, o revanchismo. Para quem estuda política, conhece esse termo. Ou seja, é a vingança. Ele assumiu o poder para reescrever o passado, para dizer que o governo Dilma não fez nada disso, não quebrou o país, que o mensalão não aconteceu, que o petrolão não existiu, aqueles 15 bilhões de reais descobertos no exterior pela Lava Jato, aquilo não era propina, aquele dinheiro nem existiu, na verdade. As empreiteiras coitadinhas que passaram anos montando um cartel para sangrar os cofres públicos, pobrezinhas. Agora ele está dizendo que foi um golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. Mas e os 95 bilhões de reais de suplementação à pedalada da ex-presidente ciclista, como diz aqui o mestre Augusto Nunes? E os 367 votos de deputados, os 61-20 no Senado, os 61 votos de senadores, numa sessão presidida pelo camarada Renan Calheiros e pelo camarada Ricardo Lewandowski, que presidia a Suprema Corte. Isso foi um golpe? Foram 100 horas de oitivas, 44 testemunhas convocadas, sendo 38 de defesa em 14 longas sessões na CPI, na Comissão Especial do Impeachment. Tudo isso foi um golpe. Um processo que levou 273 dias, Paulo Leal, foi um golpe. 273 dias, quase um ano, foi um golpe. Então veja, tudo isso que está acontecendo é uma tentativa de reescrever a história. Fez muito bem o presidente Michel Temer em vir a público falar verdades. E quanto mais o Lula disser mentiras e tentar reescrever a história, tentar inventar fatos que não aconteceram, narrativas que inclusive são encampadas de forma irresponsável pela velha imprensa, que não é fake news o que o Lula acabou de promover, como a Ana lembrou no caso anterior, isso também não deveria ser alvo de uma agência de checagem, mas não, é fake news do bem. Quanto mais eles fizerem isso, mais o Oeste Sem Filtro estará aqui para falar verdades, trazer dados e números sobre a história que aconteceu. Porque, senhor presidente Lula, infelizmente, as coisas não desacontecem. Silvio Navarro, já falei que eu fico impressionada com os números, o seu HD é impressionante, ele não está lendo, pessoal, isso aqui está tudo na cabeça dele, todos os números aí da história da política brasileira, fico impressionada. Precisa dar um cursinho, vai matricular o Lula num cursinho. Exatamente. Ele vai ensinar a chegar a bilhões. Ana, Michel Temer desmontou aí com fatos, né, essa falácia, esse discurso aí do Lula de um golpe e desse discurso de herança maldita, né, que ele defende que recebeu. Olha, é assim, desagradável, né, para essa gente ter que ouvir os números que o Silvio traz, né? Bater de frente com a realidade para essa gente deve ser complicado. E o Silvio continuou de maneira brilhante o que o ex-presidente Michel Temer fez. Um banho de realidade, números, porque comunista, eles têm uma tara, eu diria, em reescrever a história, né? Em rasgar páginas da história, fingir que elas não aconteceram, reescrever outras, e isso é ao longo de toda a história, né? dessa gente nefasta. Agora, o Lula, ele mexeu com um grande articulador político. O ex-presidente Michel Temer, apesar, né, do sumiço aí, do silêncio, o que, na verdade, é o que até os americanos gostam aqui. Eles gostam quando os presidentes, assim que eles saem da Casa Branca, e de uma certa forma, uma tradição. Eles ficam quietos, eles dão suas palestras, eles viajam por aí, vez ou outra eles entram em alguma campanha, nos midterms,
Isso foi quebrado de uma maneira muito importante pelo Obama, né? O Obama, que é um narcisista nato, adora aparecer, adora. Depois, Donald Trump também, com toda a pompa mal criada dele. Mas o americano, ele gosta desse estilo que o próprio ex-presidente Michel Temer colocou aí nos últimos anos, se mostrou no cenário político no Brasil. Uma coisa discreta, fala só quando deve. Aliás, um perfil que deveria ser da nossa Suprema Corte, né? Só falar nos autos, só falar quando provocada, e infelizmente nossa Suprema Corte é uma corte ali cheia de pavãos. E o ex-presidente Temer, como um grande articulador, ele vai entrar aí de uma certa forma como uma pedra no sapato do PT, porque agora ele foi cutucado. Chamar o ex-presidente Temer de golpista, isso desencadeia uma série de perguntas, né? Então, Geraldo Alckmin também foi golpista, né? O próprio ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer, ele também é ilegítimo, porque se houve um golpe, tudo que ele fez dali para frente, né, pode ser considerado como atos e ações ilegítimas. E aí fica esse questionamento. Alexandre de Moraes é ilegítimo? E esse questionamento que eu fiz ontem, eu coloquei no Twitter, e aí o senador Eduardo Girão complementou o seguinte: boa pergunta, Ana, mas toma a liberdade de complementar com outra pergunta. Se o presidente Lula produziu fake news antidemocrática com essa fala, ele será incluído em alguns dos inquéritos ilegais? E aí fica o questionamento, né? Porque se é uma fake news, o presidente ele pode falar isso, ainda mais um ataque dessa maneira direto a várias instituições. O STF, que estava representado no processo de impeachment com o ministro Lewandowski, como presidente da corte, parlamentares, o legislativo todo ali presente. Então, foi um ataque grave a duas instituições. E aí, como vai ficar isso? E aí, Augusto, qual a sua leitura em relação a essa manifestação do ex-presidente Michel Temer? A minha leitura está cada vez mais clara que o PT tem sido mais PT do que nunca e o Lula mais Lula do que nunca. Eles nunca aceitaram estranhos. Eles aceitam o apoio eleitoral. Em seguida, eles afastam. O PT não admite sequer que o vice escolhido pelo partido tome posse no caso do impedimento do presidente. O impeachment ocorre, vamos de novo desenhar. O impeachment ocorre quando há alguma ilegalidade, né, jurídica, quando se perde o apoio do Congresso, e se perde a condição de governar, perdem-se as condições de governar, e quando o povo começa a se manifestar nas ruas. Preenchidas essas três pré-condições, ponto final. Foi o que aconteceu com a Dilma. Por que o PT chama isso aí de golpe? Porque o PT mente o tempo todo. Vamos lá. O Milor Fernandes tem uma boa frase sobre ditadura e democracia. A ditadura é quando você manda em mim e democracia é quando eu mando em você. Adaptado essa frase, chegaremos ao seguinte: para o PT, impeachment é quando eu te derrubo. E golpe é quando você me derruba. É isso. Porque o PT derrubou, né, deu um golpe, para usar o linguajar deles, contra o Collor, tentou o tempo todo conseguir o impeachment do Fernando Henrique. O fora FHC, repito, começou 3 semanas depois da vitória do primeiro turno na segunda disputa entre FHC e Lula. Ele se reelegeu, o Fernando Henrique, e já queriam tirar. Aí era impeachment. Eles disseram depois, fora Temer. Primeiramente, fora Temer. Aí se fosse decretado o impeachment,
não seria golpe. E agora vão começar a achar que é golpe o aparecimento aí dos primeiros pedidos de impeachment contra o Lula. Pois bem, impeachment é instrumento constitucional. Foram atendidas as pré-condições exigidas pela Constituição. E o Supremo teve o seu representante na presidência da mesa, Ricardo Lewandowski. Agora, o Lula está dizendo, por essa linha de raciocínio, nada do que fez o Temer teve legitimidade e deveria ser anulado, como anulados foram os processos que pesavam contra o Lula no Supremo. Portanto, está bem lembrado, não vale a indicação do Alexandre de Moraes? É isso? O Lula pretende anular essa decisão, por exemplo? Então é uma conversa fiada de quem não tem plano de governo, tem projetos que devem permanecer ocultos para não assustar o Brasil, porque são projetos estacionados no século passado ou no anterior. É isso que ele pretende fazer, o programa semi-secreto, do PT. Ele não vai ouvir um único aliado, não tem ouvido. O Lula é um centralizador patológico. Ele decide tudo, toma decisões sobre tudo, principalmente sobre o que ignora profundamente. Então tá aí, temos o sábio em economia, Fernando Haddad, assessorado pelo doutor em economia, doutor honoris causa, em várias faculdades, Lula. Não pode dar certo. Agora, 18h27, a gente segue aqui com mais informações. Quero convidar você que está nos acompanhando a participar da nossa enquete no site da revistaoeste.com. Corre lá, é rapidinho, vou ler aqui para vocês a nossa enquete. Lula disse que pretende resgatar Dilma Rousseff, nomeando a ex-presidente para um cargo à altura da companheira. Qual desses cargos ela merece? Embaixadora do Brasil em Washington, embaixadora do Brasil em Caracas ou governanta do Palácio do Planalto? Já falei ontem aqui no programa que eu estou curiosíssima para esse resultado da enquete que a gente vai revelar ao final aqui do programa Oeste Sem Filtro. E você pode participar também da nossa enquete no Twitter oficial da Revista Oeste. É rapidinho, e logo mais às 19h30 a gente revela aqui o resultado então dessa enquete do dia. E agora é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar com o deputado Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina. Ele apresentou uma proposta de emenda à Constituição para que obras internacionais financiadas pelo BNDES tenham de passar pelo aval do Congresso. A PEC precisa de 171 assinaturas para tramitação. Boa noite, deputado. O senhor me ouve bem? Boa noite, Paula Leal. Boa noite a todos os amigos do Oeste Sem Filtro. É um prazer estar com vocês. Me ouvem bem aí? Sim, deputado, perfeitamente. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Começo perguntando ao senhor, porque o senhor protocolou essa proposta em dezembro, antes mesmo dos discursos de Lula na Argentina sobre realizar empréstimos aos países vizinhos, né? O senhor já antecipava aí, de alguma forma, um cenário como esse que a gente está acompanhando agora? Exatamente, Paulo. Eu quero começar primeiro registrando aqui a gratidão da oportunidade. Eu sou fã do trabalho de vocês, então, ao nosso mestre Augusto Nunes, a Ana Paula Henkel, a querida Ana Paula, que eu já era fã como atleta, e agora ainda mais desse jornalismo responsável que faz, e ao grande Silvio Navarro, que eu tive o prazer de ser entrevistado quando fui o relator da PEC emergencial. Essa PEC, agora, nós protocolamos no dia 31 de dezembro de 2022, já antevendo, já olhando um pouquinho no retrovisor o que o governo fez e que certamente iria reapresentar investimentos do povo brasileiro, recursos do nosso Brasil sendo mandados para fora em obras de infraestrutura, como se aqui nós não houvéssemos necessidade de ampliação e melhoramentos das nossas obras de infraestrutura. Quem faz a pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, deputado. Bom, primeiro eu queria agradecer que
você foi ao Twitter essa semana e pediu que as pessoas parassem de compartilhar a transmissão clandestina do Oeste Sem Filtro no YouTube e que eles viessem para cá, para o nosso canal oficial no Rumble. Então eu queria agradecer o tweet, teve muita repercussão, e muito obrigada por nos ajudar a combater aí essas transmissões clandestinas que estão, infelizmente, acontecendo no YouTube e que podem prejudicar a revista e o nosso trabalho. Então, muito obrigada. Bom, deputado, eu queria saber algum papo de bastidor. Estávamos falando aqui, né, dos pavões do STF, de como eles hoje estão praticamente imparáveis, digamos assim, né, para falar uma expressão das redes sociais, e a única ferramenta que temos para frear as inconstitucionalidades não está sendo usada, que é o Senado. Eu sei que o senhor conversa com muitos deputados e senadores, e nós estamos aí nos aproximando das eleições para os presidentes das duas casas. O senhor vê alguma possibilidade da cadeira do presidente do Senado mudar e um processo de impeachment de um desses pavões do Supremo Tribunal Federal ser colocado em votação no plenário? Porque eu acho que hoje é o maior problema que temos no Brasil. Temos muitos problemas, claro, mas a insegurança jurídica causada por as inconstitucionalidades do Supremo, essa insegurança jurídica tem sido muito prejudicial. Bom, inicialmente eu acho que nós chegamos num ponto que a prioridade é resgatarmos a confiança do povo brasileiro no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós temos hoje um pré-candidato à presidência do Senado e do Congresso que leva com ele todas as condições e está reunindo apoios suficientes aí para a gente chegar numa grande conquista que vai ser um divisor de águas, um marco certamente, colocando o senador Rogério Marinho à frente do Senado. Muitas coisas dali para frente certamente vão ser positivas para o Brasil. A exemplo do que nós estamos tratando dessa PEC, ela simplesmente vai resgatar a autoconfiança do nosso poder legislativo, a autonomia. Nós somos 513 deputados eleitos pela população brasileira, nós conhecemos o Brasil e temos hoje a obrigação de sermos o freio de arrumação desse país. Essa PEC, ela propõe, eu quero trazer um pouquinho para quem nos acompanha, no artigo 49, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, autorizar e aprovar previamente a concessão de empréstimos, operações e concessão de créditos a governos estrangeiros diretamente pela República Federativa do Brasil ou por intermédio de qualquer instituição nacional de crédito, fomento ou desenvolvimento. Nós temos exemplos clássicos já da operação do PT nos governos passados, como a construção do Porto de Mariel em Cuba, que foi feito um investimento de 957 milhões de dólares, sendo que desses 682 milhões por parte do BNDES. A hidrelétrica de São Francisco, no Equador, 243 milhões de dólares. Metrô na cidade do Panamá, 1 bilhão de dólares. Aqueduto de Chaco, na Argentina, 180 milhões de dólares. Barragem de Muamba Major, em Moçambique, 460 milhões de dólares, sendo que desses 350 milhões por parte do BNDES. Hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua, 1,1 bilhão de dólares. Linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, na Venezuela, 732 milhões. Aeroporto de Nacala, em Moçambique, 200 milhões, sendo 125 milhões por parte do BNDES. E nós, aqui no Brasil, tendo que fazer investimentos em portos, em aeroportos. Eu, que sou de Santa Catarina, a nossa maior dificuldade ao longo desse nosso primeiro mandato como deputado federal foi atingirmos os recursos a 285, que falta muito pouco tempo, para finalizar, e tantas outras obras que nós colocamos no Fórum Parlamentar Catarinense como prioridade. E a gente vê esse absurdo, essa quantidade de recursos públicos brasileiros investindo em países e simplesmente por uma prerrogativa do presidente da República. O que nós propomos com essa PEC é que o Congresso Nacional leve essa discussão para dentro do Parlamento.
e que com a autorização prévia do parlamento, aí sim possa se fazer, se nós tivermos garantidos os nossos recursos para as nossas ampliações e obras aqui no Brasil, em primeiro lugar. Nós estamos conversando com o deputado federal Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Prazer revê-lo. Boa noite, parabéns pela iniciativa. Acho uma iniciativa oportuna, diante de todos os números que o senhor acabou de trazer, e há uma fartura de indícios que mostram, que comprovam, vamos usar o verbo correto, que o BNDES foi utilizado, sim, pelos governos do PT para financiar ditaduras, inclusive, e seus amigos aqui na América Latina e em países africanos. Alguns, inclusive, 3 deles, deram calote no Brasil, como o senhor bem lembrou. Agora, deputado, veja, são 171 assinaturas e o próprio PL tem uma bancada já com 100 nomes. Outros partidos alinhados poderiam facilmente fazer essa proposta andar com celeridade. Eu pergunto se o senhor já conversou na bancada, se o senhor tem alguma articulação em andamento com o presidente Arthur Lira, que deve ser reconduzido à cadeira, e também as próprias comissões temáticas da Câmara têm total condição de ajudar nesse processo, a Comissão de Assuntos Econômicos e a de Relações Exteriores, por exemplo. Eu tenho tratado desse assunto com a bancada do PL. Nós, no nosso grupo de deputados, eu já coloquei a proposta, já pedi o apoiamento de todos os deputados, todos muito simpáticos a essa PEC, certamente vão ajudar a construção das 171 assinaturas. Eu tenho uma reunião marcada para as 8 horas da manhã de amanhã, na residência oficial, junto com a bancada de Santa Catarina, na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, e eu vou aproveitar esse momento também para tratarmos especificamente do apoio que o presidente da Câmara pode dar num projeto que vai resgatar a autoconfiança. O Poder Legislativo precisa se sentir parte, novamente, dos nossos 3 poderes, que deveriam ser independentes, harmônicos, respeitados entre si, mas atitudes como essa certamente vão resgatando a nossa autoestima e as verdades vão acontecendo a partir de então. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Deputado, boa noite. É um prazer conversar com você. Eu queria saber o seguinte: os deputados que se opõem ao projeto, eles confessam os motivos aí que fazem com que eles adotem essa posição ou não? Augusto, assim, eu fui o relator da PEC emergencial e a gente acabou de ver a PEC do rombo aí sendo aprovada muito por deputados que votaram na PEC emergencial e agora contradisseram os seus votos, colocando a sua digital, aprovando a PEC do rombo, né, a PEC do Lula. Vários apelidos foram dados para essa PEC. Então, agora é sensibilizar essa turma, os parlamentares que foram eleitos, reeleitos. A gente confia nesse novo Congresso Nacional, muita gente nova está chegando aí, certamente tem que pisar com o pé direito no Congresso Nacional, até porque os olhos, ouvidos, estão atentos da população em cima do trabalho de cada um de nós. E cabe a nós a responsabilidade de entregarmos para os nossos futuros aí, filhos e gerações um país melhor. E diante de um projeto como esse, eu tenho certeza que nós dividimos a responsabilidade entre o Congresso Nacional e uma canetada do presidente da República. Agora, 18 horas e 38 minutos, nós conversamos ao vivo com o deputado Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Gente, muito obrigado, foi um prazer enorme poder estar com vocês. Obrigado pelo apoio da divulgação desse projeto importante. Eu espero que os deputados acompanhem a nossa iniciativa para a gente poder fazer passar com 308 votos a nossa PEC. Então, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e muito sucesso para o nosso programa Oeste Sem Filtro. Obrigada, mais de 43 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui na plataforma Rumble. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no nosso canal. São mais de 113 mil inscritos. Muito obrigada pela sua companhia, pela confiança. Além aqui do Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste logo mais 8h30 da noite, Oestecast, As Liberais e, claro, o nosso site de notícias, revistaoeste.com. As principais notícias do dia do Brasil e do mundo você encontra no site da revistaoeste.com.
BNDES.com, além, é claro, da nossa revista digital, uma edição fresquinha, toda sexta-feira, aliás, está no forno, mais uma edição que chega amanhã no site da Revista Oeste. Então, se você acompanha o programa Oeste Sem Filtro, gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é assinante, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela para você também se tornar um assinante e acessar os textos dos melhores jornalistas do Brasil. Falo aqui sempre: Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Evaristo de Miranda, Bruno Meyer, Dagomir Marquesi, Edilson Salgueiro, Silvio Navarro, grande elenco, todo mundo você confere no site, na nossa revista digital, que vai ao ar toda sexta-feira, logo mais. O Silvio vai dar um spoiler aqui da capa de amanhã, você não pode perder, então fique conosco. 8h30 da noite, é isso, Silvio? Vamos ver, vou pedir para a Branca Nunes se ela autoriza. Maravilha, agora 18h40, a gente segue com mais informações. O Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou ontem, por unanimidade, o nome de Aloísio Mercadante para presidir a instituição. Ele chefiava a Fundação Perseu Abramo, um braço do PT, e foi coordenador do plano de governo de Lula. Em razão da lei das estatais que veda a nomeação de pessoas que tenham exercido nos últimos 36 meses cargos em partidos políticos, havia dúvidas se ele poderia assumir a presidência do BNDES. A questão foi resolvida pelo Tribunal de Contas da União, que considerou não haver impedimento legal para a nomeação do ex-ministro para comandar a instituição. Silvio Navarro, vou pedir tua ajuda aqui para a gente dar mais algumas informações e relembrar o histórico de Aloísio Mercadante. Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, Educação e da Casa Civil nos governos Dilma Rousseff. O codinome dele na lista de propinas da Odebrecht era Aracaju. Na Operação Lava Jato, Mercadante foi acusado de oferecer dinheiro pelo silêncio de Delcídio Amaral, ex-senador pelo PT do Mato Grosso do Sul, e também foi citado em depoimento de Ricardo Pessoa, dono da construtora UTC, como pivô do esquema que desviou 20 milhões de reais. De volta à cena do crime, Silvio Navarro. Veja que, pelo que você acabou de narrar aqui, Paula, ele frequentou muito mais as páginas do noticiário policial do que político na última década. Mas, Paula, é importante a gente lembrar que, para que o Aloísio Mercadante chegasse à presidência do BNDES, agora aí na crista do noticiário, porque o Lula parece que vai cumprir a ameaça de campanha de liberar os cofres do BNDES como antigamente, de volta para o passado, para irrigar os países latinos aqui, seus companheiros andinos e bolivarianos. Veja bem, o Congresso Nacional desfigurou a lei das estatais, que era um legado da Operação Lava Jato, ainda na gestão Michel Temer. A lei das estatais tinha um único objetivo: blindar bancos públicos e empresas públicas do achaque, da pilhagem, dos interesses políticos partidários. Então, portanto, obviamente que a primeira coisa que o PT fez depois de eleito, antes mesmo de tomar posse, foi rasgar a lei das estatais e instalar alguém com a biografia, com a ficha que você acabou de narrar, como Aloísio Mercadante para comandar o BNDES. E aí, Paula, eu só faço aqui um registro que o Aloísio Mercadante, depois que ele foi eleito senador, junto daquela onda Lula em 2002, em 2006 ele tentou disputar o governo de São Paulo, perdeu e depois nunca mais conseguiu um cargo sendo eleito. Foi passando, terminou aquele mandato de senador e foi para o ostracismo político. Portanto, ele não foi resgatado para um cargo como a chefia do BNDES à toa. Seguramente ele tem uma missão e, ao que parece, vai ficando cada vez mais claro qual é essa missão. E aí, Ana, a indicação aí de Aloísio Mercadante burlou aí a lei das estatais com as bênçãos, então, do Tribunal de Contas. Congresso. Oi? Do Congresso Nacional, O Congresso aprovou a mudança na lei das estatais. Isso, mas o Tribunal de Contas também entendeu que não havia impedimento legal aí para a nomeação do ex-ministro aí para presidir o BNDES. Parece que você precisa ter um certo tipo de perfil para entrar nessa administração, para entrar nesse governo, e a turma, acho que um deles é você ter um codinome numa certa lista, Mais uma vez, o Silvio Navarro, nosso craque Silvio Navarro, aí deu um banho dessa cabeça dele, que é uma enciclopédia,
muitos fatos, e nós vamos ter que ser um disco arranhado aqui, porque o brasileiro vai esquecer, muitos querem esquecer o que aconteceu nas administrações petistas, a imprensa vai forçar muita gente a esquecer, vai ser a imprensa do MAS, né? Mas o MAS do outro jeito, como eu li aqui a manchete, teve calote, mas BNDES financiar obras em outros países é sim um bom negócio. E tem também, Paula, as pessoas que fizeram o L, que votaram no Lula, inclusive muitos liberais, vou até fazer assim com aspas mesmo, que tentaram falar que colocar no mesmo patamar Bolsonaro e Lula, dizendo que o voto nulo era um voto certo, um voto moral. Se você não se sentia bem votando em Bolsonaro, você não precisava votar no Bolsonaro para derrotar o Lula. Teve muito conservador e liberal de Instagram pregando o voto nulo e que agora, depois disso tudo que nós já falamos em um mês, apenas um mês de administração petista, essa turma vai fingir que nada está acontecendo. Vai voltar para o Instagram, vai vender curso, vai falar sobre a Ucrânia, vai falar sobre a Inglaterra, a França, mas não vai focar no que de fato está acontecendo no Brasil. É um absurdo não apenas o Aloysio Mercadante estar aí à frente do BNDES, mas o BNDES agora ser usado para fomentar e estruturar outros países. Não faz o menor sentido. Ora, o Lula fala tanto do Nordeste, né? No Nordeste, porque o Nordeste isso, o Nordeste aquilo, como um reduto ali petista. Não tem obra para fazer no Nordeste, o Nordeste está voando, não tem problema nenhum, saneamento básico, escolas, creches, não tem nada para ser feito no Nordeste. Onde estão, por exemplo, os prefeitos, governadores que podem e devem ir até o BNDES e pedir que o BNDES ajude a essas obras de infraestrutura nas suas cidades, nos seus municípios? Será que não está faltando nada no Brasil para que o BNDES financie obras em outros países? E nós sabemos que são países que são famosos em dar calote, são caloteiros. Isso tudo nós vamos ter que perguntar aqui de uma maneira até repetitiva, porque a imprensa do MAS agora é o MAS que vai esconder todas essas atrocidades que nós veremos, já estamos vendo, né, em apenas um mês de governo. E aí, Augusto, o que esperar aí de Aloysio Mercadante à frente do BNDES com essa capivara toda? É uma escolha muito coerente, né? É o homem certo no lugar certo para os que acham que, como é que é a frase do BNDES financiar obras em outros países é um bom negócio, claro. Bom negócio para o Wesley Batista, para os campeões nacionais como Ike Batista. Aliás, Batista é um sobrenome que tem salvo-conduto ali no BNDES. Queria falar um pouco do Mercadante. Esse, infelizmente, eu gostaria de conhecer menos, esse eu conheço aí de velhos carnavais, né? O Aloysio Mercadante, ele virou substantivo, adjetivo no Congresso pela arrogância. No Congresso, você tem 81, do Congresso, desculpe, no Senado você tem 81 senadores. Costumava me contar o ex-senador, o Jarbas Vasconcelos, que ali é impossível você romper relações com alguma pessoa. Falou, olha, tinha gente que tinha nojo de cumprimentar. Mas você não cumprimenta um dia, daí a alguns minutos vem alguém, peraí, tá, não tem que agir assim, nós convivemos tanto. Então aí você acaba tendo de conviver com gente que você até despreza. O Aloysio Mercadante não porque tem um caráter ilibado, nada não. É por arrogância. Ele passava com frequência e não cumprimentava as pessoas, pela arrogância. Às vezes companheiros de partido. Então passaram a usar a seguinte expressão:
alguém que agia de modo pouco elegante, falava, mas peraí, está mercadante hoje? Isso é um mercadante, né, que não escaparia de uma cassação ali se pegassem as muitas suspeitas, né, de cumplicidade, para ser gentil, que ele demonstrou em certos casos e apurassem devidamente. Mas o mercadante me chama a atenção porque ele ilustra uma constatação que é chocante e verdadeira. Certas demonstrações de covardia exigem mais coragem que qualquer ato de bravura em combate, numa guerra. Exemplo, ele resolveu liderar uma rebelião do PT para que fosse afastado da presidência o senador José Sarney. E o José Sarney, naquele momento, tinha virado amigo de infância do Lula, que vira amigo de infância de qualquer um, até do Collor virou, quando convém. Aí o Lula se referiu ao Sarney como homem incomum. É de fato incomum. É de fato incomum. Uma investigação do Maranhão mostrou que ele, com o codinome Madre Superiora, ao lado do Magro Velho, que é o Edson Lobão, conseguiu expropriar um convento, não para o governo das Mercês, se não me engano, não para o governo do Maranhão, para ele. Ficou dele, ele é dono de um convento. E isso não andou porque o Sarney é famoso por fazer nomeações espertas para o judiciário. Vai se meter com uma figura dessas o mercadante, por arrogância. E aí o Lula chamou, teve uma conversa, o mercadante fez um discurso patético, dizendo, olha, eu tenho restrições sim com o senador José Sarney, mas eu não posso negar o que o Lula me pede. Não posso negar e tal. A partir daí, ele era figura frequente na coluna que eu tinha na Veja, que elegia o homem sem visão do mês, internava pessoas no sanatório geral pelas imbecilidades que diziam, e aí ele passou a ser chamado de herói da rendição. Porque esse cara, para se render, é capaz de malabarismos que nenhum herói de guerra produz. Isso é o mercadante. O BNDES não merece o mercadante. O mercadante, num governo Lula, merece o BNDES, né? Oremos, ou chamemos a polícia se ela vier. Quer complementar, Silvio? Eu vou recuperar essas colunas do Augusto Nunes no site da Revista Oeste, que realmente são fabulosas. Nós me lembro muito bem, trabalhávamos aqui. juntos. Veja, não só um pequeno adendo, que parte dessa empáfia e dessa soberba do Aloysio Mercadante se deve à própria velha imprensa. Porque o Aloysio Mercadante, ao contrário dos seus companheiros de época, de geração, José Dirceu, José Genuíno e grande elenco, não frequentava tanto as páginas de política, ele frequentava as páginas de economia, porque ele vem da Escola de Economia de Campinas, né, da Unicamp, tem muitos amigos na própria imprensa que são da mesma época, da mesma geração, são colegas, então ele frequentava essas páginas de economia e alguém acabava sempre dizendo, olha, mas o Mercadante é inteligente, o Mercadante é um cara diferente e tal, até que um dia uma presidente resolveu colocá-lo num cargo de chefia, então, na Casa Civil, ao lado dela, para governar o país. E o país ficou ingovernável e deu no que deu. Esse foi o desfecho do governo Dilma Rousseff. Não foi só o Guido Mantega que ajustou as pedaladas e acabou com o Brasil. O copiloto era o Aloysio Mercadante, o brilhante Mercadante. Aliás, ele escreveu um livro que tem como autor do prefácio ele Lula. mesmo. O Lula. O Lula. Assina, ele escreveu. Falando bem dele mesmo, o Lula assinou. O Lula não sabe ler, então nem lembra do que foi publicado. Pois é, um sujeito que escreve um livro falando bem dele, acho que podemos encerrar por aqui o tema.
Agora, 18 horas e 54 minutos, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou as contas nas redes sociais do deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O parlamentar havia sido bloqueado no Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube. A justificativa para a liberação é a seguinte, abre aspas, depois de ter havido a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral e a incentivar a realização de atos antidemocráticos, foi viável a reativação de seus perfis, mantendo-se, porém, a remoção das postagens irregulares por ele veiculadas, fecha aspas, esse é um trecho da justificativa da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ana, é meio confuso, né? Porque ele diz aqui na justificativa, depois de ter havido cessação da divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude, mas ele estava bloqueado das redes, né? Não podia divulgar nenhum tipo de conteúdo. O Nicolas Ferreira. Bom, eu acho que podemos colocar na nossa enquete a opção da Dilma ser assessora do Alexandre de Moraes, porque ficou complicado, né? O Alexandre de Moraes também fala, e eu acho que ele nem lembra o que ele escreve, porque ele estava com as redes bloqueadas, aí entrou nessa leva o Telegram do Nicolas Ferreira. Não custa lembrarmos que o Nicolas Ferreira é um dos deputados mais votados, né, da história da Câmara, um menino altivo, incisivo, que não tem medo, que está ali exatamente para representar o seu eleitorado, que não é pequeno. Então, ou seja, muita gente foi calada com o cerceamento da liberdade do deputado Nicolas. E aí, na decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes sobre o Telegram do Nicolas Ferreira, escreve o seguinte, explicando porque ele estava bloqueando também o Telegram, e aí ele escreve, dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas, civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. Aí ele escreve, a presente medida não configura qualquer censura prévia vedada constitucionalmente, mesmo porque não há qualquer proibição dos investigados em manifestarem-se em redes sociais ou fora delas, como vários continuam fazendo. Mas as redes do deputado do Nicolas estavam bloqueadas, e aí ele escreve que não há qualquer proibição dos investigados em manifestarem-se em redes sociais. Ou seja, ele já se enrolou tanto, já é tanto inquérito ilegal, inconstitucionalidade, uma papelada, que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes já atingiu um ponto de não retorno. Agora ele não tem mais como olhar para trás e falar realmente aqui o Alexandre de Moraes está contradizendo o Alexandre de Moraes, e agora ele, como a Dilma, né, só dobra a aposta. Por isso que eu acho que a Dilma pode ser uma excelente assessora para o ministro. Está anotada aqui a sugestão, Ana, assessora de Alexandre de Moraes. Silvio Navarro, quer comentar essa liberação aí das redes sociais do deputado eleito Nicolas Ferreira? Acho que a Ana falou muito bem, trouxe todos os elementos. Queria pegar quando ela fala que lembra muito bem que o Nicolas foi o deputado federal mais votado do país, 1,5 milhão de votos. Ele era vereador em Belo Horizonte e é o mais votado no país, em número total, né, de votos recebidos na urna. Veja, um parlamentar que vai assumir o mandato não pode ter as redes sociais bloqueadas, até porque ele é um parlamentar, ele vai ao parlamento para parlar. E a gente sabe que nos dias de hoje as redes sociais são utilizadas justamente para isso. Então, uma espécie de tribuna, né? É a forma como o parlamentar se comunica com o seu eleitor, presta contas, revela suas opiniões sobre determinados projetos em andamento no Legislativo. E veja, tudo isso nasce daquela raiz que a gente vem tratando aqui, que é o tal do autoritarismo cirúrgico
do ministro Alexandre de Moraes para proteger a democracia. Ocorre que, com o tempo, o paciente já está, né, há tanto tempo ali na mesa de cirurgia que corre o risco do cirurgião matar o paciente pelo tempo, né? E nesse caso o paciente se chama liberdade de expressão, que é um dos pilares constitucionais, portanto é um dos pilares da nossa democracia. Então portanto, talvez já esteja na hora de parar. Simplesmente chega. Deixa os parlamentares assumirem os seus mandatos e utilizarem sim as redes sociais, que são ferramentas do mandato. Augusto Nunes, apesar de ter liberado as redes sociais aí do deputado eleito Nicolas Ferreira, Alexandre de Moraes manteve aí a remoção de algumas postagens que, segundo ele, eram irregulares. Tem que parar também com essa história de multa absurda, né? A multa de milhões. Isso aí não existe. Nada. O bom senso, né, desaconselha isso aí. Não precisa nem procurar a lei. É o bom senso. O mínimo de sensatez. A marcha da insensatez a que a gente assiste há tantos meses precisa acabar. Tomara que seja um sinal de que está acabando. Um deputado, ele não pode ser punido por outro poder. A Constituição estabelece que quem delibera sobre eventuais restrições, castigos, punições impostas ao parlamentar é o Poder Legislativo. Imaginem, por hipótese, se um ministro do Supremo vai convidado para um depoimento qualquer no Congresso. Os congressistas não gostam de uma determinada declaração, uma CPI qualquer, por exemplo, e determinam a prisão dele pela polícia parlamentar. Imaginem, num Brasil de hoje, que isso é impensável, qualquer situação. Mas hoje o que provocaria, e eu pergunto se algum ministro aceitaria. Pois bem, a punição de deputados tornou-se uma coisa rotineira. Suspende isso, suspende aquilo. Tem vários deputados que não podem se comunicar com o seu eleitorado. Eu pergunto, naquele programa, não sei nem se é Voz do Brasil, Hora do Brasil, já teve vários nomes, como é que é agora? Você sabe? Do rádio? Ainda é a Voz do Brasil. Pois bem, se ele faz um discurso, ele não pode ter o discurso transmitido, um deputado. Isso é uma interferência brutal nas atribuições de outros poderes. Agora, vamos lá. Acabou a eleição. Eu pergunto se o ministro está agindo como presidente do TSE ou como o condutor do inquérito das fake news. Esse tipo de duplicidade, essa atividade dupla, só confunde e é ilegal. É ilegal, é insustentável. Então, tal negócio. Os dois pesos e duas medidas. Não, 2 pesos por uma só medida. Vai o Boulos, por nada, por ser provocador, tá, autoritário, arrogante e infrator profissional, vai aí para a Avenida Paulista e diz o seguinte: se aqui em São Paulo alguém ousar entrar na Assembleia Legislativa, nós vamos lá e atiramos no braço. Aqui não. Isso o ministro não ouviu, não ficou sabendo, ele pode falar. O que disse de parecido, porque isso é o antidemocrático, é o ato antidemocrático. Ele está incitando a violência. Ele está provocando um governador eleito pelo voto popular que nada disse que justificasse uma atitude imbecil e, de novo, provocadora como essa. Esse não. Por quê? Porque ele não tem nenhuma ligação com o Bolsonaro, o nome mágico, e agora é o responsável por tudo que aconteceu com a etnia Yanomami. Isso tratamos depois. Agora, vamos voltar à normalidade, que já é anormal num país como o Brasil. A normalidade total nós não conhecemos há muitos anos. Vamos voltar ao mínimo, a alguma coisa que se pareça minimamente com a normalidade democrática. Posso um adendo rápido, Paulo? Diga lá, Ana. Isso que o Augusto disse foi muito explorado pelo Glenn Greenwald num debate que ele fez essa semana com um outro jornalista petista
aí que adora passar pano e esconder o que de fato aconteceu, os anos de corrupção do petismo, Lava Jato, coloca tudo debaixo do tapete, mas nós sabemos muito bem que o Glenn sempre foi um crítico do presidente Bolsonaro, sempre foi um crítico até do Nicolas, e nesse debate que o Glenn faz com esse outro jornalista, intermediado por uma jornalista da Folha de São Paulo, ou seja, todos ali, os três em casa, o Glenn dá um banho de lucidez exatamente porque ele traz o nome do Nicolas e ele fala, eu não concordo com praticamente nada que o Nicolas fala, mas o Nicolas representa milhões de pessoas e você não pode simplesmente calar milhões de pessoas por uma canetada do Supremo Tribunal Federal sem respeitar o rito da casa. Se querem calar o Nicolas ou colocar qualquer medida de repressão ao Nicolas ou de algum remédio diante de algum feito que ele tenha cometido que foi contra o rito da casa, isso tem que ser passado exatamente pelas mãos dos legisladores daquela casa. E aí não custa lembrarmos que essa semana o Wall Street Journal fez um editorial e escreveu uma matéria da Mary O'Grady que ela escreveu a repressão do Brasil à liberdade de expressão. A Suprema Corte é a ameaça ainda maior à democracia do que foram os distúrbios de 8 de janeiro. E aí ela toca nesse ponto também que o Augusto tocou. Lembrando que o New York Times também já falou, já levantou ali o alerta sobre Alexandre de Moraes, o The Epoch Times, e ontem o jornalista Glenn Greenwald estava no Tucker Carlson, na Fox News, que hoje é, na TV a cabo, o jornal político mais assistido de toda a televisão americana na TV a cabo, e o Glenn estava falando exatamente do que está acontecendo com a liberdade de expressão no Brasil diante de tantas canetadas inconstitucionais de um ministro apenas. Então tá aí, Alexandre de Moraes ficando muito famoso e não por bons motivos, agora fora do Brasil também. Mais de 46 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui na plataforma Rumble. Maravilha. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Esse programa só existe porque você nos acompanha todos os dias. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e divulgar o nosso link nas plataformas, nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas possam chegar e nos acompanhar aqui na plataforma Rumble. Agora 19h07. O deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou na Câmara um pedido de impeachment de Lula. O parlamentar apontou que o presidente cometeu crime de responsabilidade ao dizer que Dilma foi vítima de golpe. Veja a explicação de Sanderson. Aceitar um presidente que vai lá fora mentir a respeito da democracia brasileira. O processo de impeachment, lá em 2016, percorreu todos os requisitos legais. Teve a participação da Câmara, do Senado, do STF, foi divulgado ao vivo para todo o Brasil, de modo que foi um processo rigorosamente legal e constitucional. Quando o atual presidente vai lá fora mentir, dizendo que houve um golpe de Estado, ele precisa ser responsabilizado por isso, e a responsabilização para esses casos é impeachment. Ele cometeu crime de responsabilidade, tem previsão na Constituição, tem previsão na lei específica, por isso deve ser processado por crime de responsabilidade, cuja pena é a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos de ocupar cargos públicos. E antes dos comentários, veja o vídeo em que Lula faz a afirmação citada por Sanderson. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, ustedes saben que después de un momento auspicioso de Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, cuando gobernamos entre el 2013 y el 2016, houve um golpe de Estado, se cometió un golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment, se la sacó a la compañera Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidenta da República la do primera Brasil. mujer electa presidenta. Silvio Navarro, que tipo de sinalização uma medida como essa representa aí para esse novo governo? Em primeiro lugar,
momento auspicioso em 2016. Bom, o impeachment é de 31 de agosto de 2016. Naquela altura o país já estava em recessão, tinha uma fila de 13 milhões de desempregados e a Lava Jato já estava para lá da sua 20ª fase. Ou seja, nada auspicioso. Paula, o que o deputado Sanderson faz é um gesto interessante no seguinte sentido: provavelmente não vai dar em nada, até porque a nova legislatura ainda nem tomou posse, né? A eleição para a presidência da Câmara e, portanto, a partir dali, o trabalho dos novos deputados começa na quarta-feira da semana que vem, dia 1º de fevereiro, assim como do Senado. Mas é interessante porque o gesto dele é o seguinte: muitos parlamentares que estão aí, é isso que ele está dizendo, vocês que vão continuar o mandato, ou vocês que estão indo embora, acabaram de deixar Brasília, vocês foram chamados de golpistas, porque vocês estavam também em pleno curso de mandato em 2016. Ou o filho continua aqui na Câmara, ou algum aliado está aqui, ou seja, o que o presidente está fazendo é dizer que o legislativo é golpista. E aí, não canso de dizer, Paula, foram 367 votos de deputados contra 127 na época. Foram 61 senadores que aprovaram esse impeachment. Não preciso voltar aqui em todos aqueles números que eu despejei aqui agora há pouco. Mas veja, foi um processo absolutamente constitucional, com 100 oitivas, 273 exaustivos dias. Então, portanto, o que o deputado está dizendo com esse pedido de impeachment, que talvez seja o primeiro de muitos, é: atenção, Congresso, tem aí um presidente que está dizendo que desde já esta casa pratica golpes. Ou seja, a relação com o Congresso, que talvez não seja tão simples como foi outrora, inclusive quando ele teve que comprar votações, isso foi batizado de mensalão, porque o José Dirceu não queria dividir poder, talvez ele tenha dias semelhantes. Se não gosta, fique em casa. Perfeito. Se não gosta, fique em casa. Pelo seguinte, a eleição acabou. Acabou. O TSE está dispensado de continuar lidando com isso. Começou um governo. Agiu mal, fora Lula. O fora Lula já está na rua. Como estava o fora FHC, dias depois da segunda vitória do primeiro turno do Fernando Henrique Cardoso sobre o Lula. Vai ter que ouvir, sim. Vai ter que ouvir o pessoal da música sertaneja, vai poder dizer, primeiramente, fora Lula. E será aplaudido. E isso não é ameaçar o resultado de eleições, coisa nenhuma. É um governo que está sendo julgado agora. E um governo que mente. Mente. O presidente que mente. Vai trabalhar, vai resolver os problemas que prometeu eliminar. Eles não apresentaram ainda política econômica, eles não sabem o que vão fazer. Sabe, é um negócio de você vai decidindo à medida que o carro avança, consertando um avião fortemente avariado em pleno voo. O que eles estão esperando? Só fazem bobagem, vai se queixar do golpe. Ele nomeou ministros que votaram a favor do impeachment. Ele não sabe. Ele não sabe disso. Ele não sabe. O vice-presidente votou. Apoiou o impeachment. Está com gracinha agora, vítima do golpe e tal. Por que não nomeou a Dilma, né, que está aí procurando emprego e a gente ajudando com a nossa enquete, em vez de ficar com essa choradeira falsa? Falsa. Aliás, no dia nós vimos o Lula, vamos mostrar, Paula, amanhã, a cara dele, catatônica, a expressão catatônica do Lula, no dia que a Dilma foi afastada. Lembra que ele andava ali como um zumbi? Então ele nem lembra o que aconteceu naquele dia. Tá? Não sei porquê, mas não estava bem. Então é o seguinte, começa a governar, para de culpar os outros, porque o povo que o PT insiste em tratar com um bando de idiotas, tem muita gente que precisa de informação, mas não é um bando de idiotas. E são milhões os que sabem, os que entendem no mesmo momento que chega de presidente que mente tanto.
Ana, só para acrescentar uma informação, o deputado Sanderson fala que há previsão constitucional, o artigo 85 da Constituição Federal diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra, inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Bom, já conhecemos o meu cartaz aqui de quase todos os dias, né? Vou colocar mais um então, ó. Pronto. Aqui também vai ser assim, né? E não tem... É isso, a gente vai continuar cobrando do mesmo jeito como eles... Porém, nós vamos cobrar comparando o que eles não fazem. Porque eles inventam números, eles inventam eventos, e o tom que o ex-presidente Michel Temer deu ali no tweet dele é muito pertinente, porque ele chama o Lula a descer do palanque. Vem cá, você vai ficar no palanque aí quanto tempo? Vai ficar requentando historinha e narrativa quanto tempo? Golpe pra cá, Bolsonaro... milhões de famintos do Bolsonaro. O Bolsonaro vai continuar vivendo no imaginário dessa gente durante muito tempo, como foi aqui nos Estados Unidos, durante quase 2 anos, já na administração Joe Biden, tudo que nós ouvíamos no Congresso, na imprensa, era Donald Trump para cá, porque Donald Trump fez isso, Donald Trump fez aquilo. Então, é muito pertinente esse approach do Michel Temer, porque ele fala, desça do palanque, chega, né? E curioso é que agora eles sempre questionaram, né, a lisura de eleições, eles questionaram a lisura da eleição de 2018, falaram que o impeachment foi golpe, que existiam perguntas na eleição de 2018, exatamente como aqui nos Estados Unidos. Em 2020, uma eleição aqui cheia de perguntas, o Donald Trump ficou durante muito tempo questionando a lisura, o processo eleitoral americano. E os democratas apontando o dedo para Donald Trump, chamando de quê? De antidemocrático, porque ele estava questionando as urnas americanas. Só que se você pegar vídeos de 2016, quando Donald Trump foi eleito, o que os democratas mais fizeram foi exatamente questionar as urnas, questionar a lisura, questionar o resultado. Ou seja, é o que Augusto disse, nós estamos numa democracia. Bom, achamos, né, pelo menos, ou estamos tentando que ela sobreviva. E vai ter questionamento, sim, né? O 8 de janeiro, nesse ponto, ele foi um presente para essa administração petista que já começou o 1º de janeiro tropeçando, brigas e confusões, né, em 37 ministérios, e um batendo boca com o outro, desmentindo, não é assim, não é isso, não é aquilo. E aí veio o 8 de janeiro, alimentou essa narrativa de que agora temos que proteger o Brasil, mas bastou que nós, todos aqueles que condenam vandalismo, os criminosos que agiram no 8 de janeiro, bastou com que todas essas pessoas empurrassem à vontade e cobrassem a CPI do 8 de janeiro, agora tá meio deixa o 8 de janeiro para lá. Por quê? Então, esse governo agora vai ser assim. Primeiramente, fora Lula, depois CPI do 8 de janeiro, queremos, e impeachment de ministros que cometam inconstitucionalidades no plenário do Senado. Eu quero dizer que eu já recebi o resultado da nossa enquete de hoje, mas ainda não vou revelar. Fique conosco. No final do programa a gente vai saber aí qual será o novo carro. Não vou contar, só ao final do programa. Segura aí. O Movimento Advogados de Direita apresentou ontem uma carta com mais de 5.000 assinaturas contra a reeleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. O grupo alega que Pacheco é omisso diante dos avanços do Judiciário contra o Legislativo e o Executivo. Essa postura teria resultado em, abre aspas, um mal que julgamos quase irreversível,
posto que permitiu que aqueles que deveriam guardar o cumprimento de nossa Carta Magna a vilipendiassem dioturnamente, fecha aspas. O grupo pede ainda que a votação para a presidência do Senado, que vai ocorrer no próximo dia 1º de fevereiro, ocorra por meio de voto nominal aberto. Silvio, a pergunta de $1 milhão, como é que anda esse placar no Senado? Lembrando que temos aí 3 candidatos à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco à reeleição, Rogério Marinho do PL do Rio Grande do Norte e também Eduardo Girão, que esteve aqui conosco, ele que é do Podemos do Ceará. Paula, veja, é uma matemática complexa, apesar de o Senado ter 81 cadeiras, né? Portanto serão 81 votos, logo muito mais simples do que a Câmara, que tem 513, mas é uma matemática complexa porque o voto é secreto e os senadores mentem, os políticos mentem. Né? Todo mundo sabe disso. Então, aparentemente, o Rodrigo Pacheco teria aí em torno de 35 votos já consolidados, contra uns 24, 25 votos senadores que admitem votar em Rogério Marinho ou Eduardo Girão. Os demais não falam em quem vão votar. Portanto, é uma matemática complexa, mas a gente sabe, e hoje o PL formou uma chapa com os republicanos e com o PP, né, Partido Progressistas, que tem aí como uma das novas caras a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, muito bem avaliada na sua passagem pelo Ministério, muito bem avaliada pelo setor do agronegócio, deve ser uma das grandes figuras nessa nova legislatura. Então, é possível que o Pacheco hoje tenha uma dianteira, mas há muito tempo não se via um movimento na sociedade, a sociedade interessada numa eleição para o Senado, que tem muita coisa em jogo. Por exemplo, colocar em votação pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, o que poderia devolver à praça dos 3 poderes, restabelecer o modelo natural de freios, né, de pesos e contrapesos. A CPI das manifestações, que agora, curiosamente, misteriosamente, Randolph e seus amiguinhos não querem mais, entre outros projetos, entre uma outra agenda mais conservadora, dado o perfil desses senadores. Paulo, então assim, seria esse mais ou menos o cenário numérico de votos. Vamos aguardar, é quarta-feira. Agora é incrível como o Brasil, ele procura, né, Augusto, você que tem ótimas referências literárias, né, os processos aqui são kafkianos, e o Rodrigo Pacheco é o Pacheco, né, o personagem de Essa de Queiroz, né, correspondência para Fradique Mendes, acho que quando ele fala o senhor Moliné, né, lembra Pacheco e seu imenso talento, já contei aqui essa história algumas vezes, um dia a gente recupera, mas a gente sabe por que o Pacheco está nessa cadeira, né, porque ele tinha um imenso talento que era não causar problema para ninguém. Nós precisamos contar essa história do Pacheco, sim. Vale a pena e vamos falar antes da eleição. Olha só, toda vez que um candidato tem medo de voto aberto, a situação não é segura. As emoções do dia interferem no resultado, como ensinou o grande Severino, né? Cavalcante, o homem que queria qual é a diretoria que fura poço da Petrobras, acabou ganhando ali no dia em cima do igualmente arrogante Luiz Eduardo Greenhalgh, apoiado pelo governo. Quem pede o voto aberto é porque sabe que ali, naquele universo, muita gente pode até querer votar no Rodrigo Pacheco, mas tem vergonha de que saibam disso. Esse cenário não ajuda candidato nenhum. O candidato que precisa do voto fechado. E o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a transferência de Marco Williams Camacho Marcola para a Penitenciária Federal de Brasília. Marcola é um dos principais líderes do PCC. Dino alegou que existia um suposto risco de fuga do criminoso da Penitenciária Federal de Porto Velho, onde Marcola estava desde o ano passado. E aí, Ana, quero te ouvir em relação aí a essa transferência do Marcola agora para a Penitenciária de Brasília. Estamos sem o áudio da Ana. Sem áudio. Não? Silvio,
enquanto a gente agiliza aqui o áudio da Ana. Veja, mais uma possibilidade, mais uma tentativa, aparentemente, de fuga, né? Um plano audacioso. Eu me recordo quando o Marcola estava ainda aqui em São Paulo e que o jornal Estado de São Paulo revelou um plano de fuga do Marcola e depois alguns detalhes chegaram inclusive a ser comentados pelo procurador Lincoln Gaquia do Ministério Público aqui em São Paulo, que é uma verdadeira autoridade quando se trata de PCC. Ele atua, né, na área de cobertura de Presidente Bernardes, né, onde estavam presos os líderes do PCC. Depois o Marcola foi transferido e agora mais uma transferência. Salvo engano, no Distrito Federal também está o Fuminho, que é uma espécie de número 2 do PCC, Paula. Mas, repito, da última vez, quando foi descoberto esse plano, era algo muito ousado que envolvia guerrilheiros, né, narcotraficantes vindo de fora do Brasil, da Bolívia, de países africanos, armamento pesado que iria passar pela fronteira, drones, enfim, metralhadoras com capacidade .50 para abater os helicópteros da Polícia Militar. Não temos detalhes desta operação de fuga, desta vez, mas o fato é que não é novidade. Augusto, a gente recuperou imagens da Penitenciária Federal de Brasília, para onde a Marcola foi transferida, e também da Penitenciária Federal de Porto Velho, onde ele estava desde o ano passado. Essa é de Brasília. Brasília. Isso. Penitenciária Federal de Brasília, que a gente está vendo na tela agora. E agora vamos para a Penitenciária Federal de Porto Velho, onde Marcola estava desde o ano passado. Lembrando que o líder do PCC tem condenações por crime como formação de quadrilha, homicídio, tráfico de drogas, com penas aí que somam mais de 300 anos de cadeia. Bom, e que, aliás, ele foi liberado há pouco tempo da ameaça representada pelo Sérgio Cabral, né? Estava ali perto dele. Pela foto, pelas imagens, são duas penitenciárias isoladas e, portanto, fáceis de proteger, mais fáceis do que se você estiver numa zona urbana e tal. Eu me pergunto se a penitenciária onde está, o Marcola onde estava antes da transferência, ela é federal? Federal. As duas são federais. Então, tem que perder o status de prisão de segurança máxima. Quando você transfere alguém de um lugar, não tem segurança máxima ali. O Sérgio Moro, alguém está lembrando, ensinou, foi você, Silvia? Alguém, a Paula, ensinou, foi uma lição elementar, ele ensinou o que fazer. Tirou cobriu as tomadas que eles usavam para se comunicar com o mundo exterior. Simples assim. Para carregar celulares. O Marcola só permanece no poder porque ele se comunica com o mundo exterior. Representa, chefia uma organização que o brasileiro ainda não, a maioria dos brasileiros ainda não compreendeu, não entendeu a extensão do perigo que ela representa. O Brasil pode a qualquer momento viver capítulos, né, da nossa história policial muito semelhantes ao que houve na Colômbia no auge do Pablo Escobar. Agora, quem é que a gente escolhe para enfrentar esse tipo de perigo? O nosso Sherlock Holmes de chanchada, né? Porque se você publica duas fotos, Marcola e Flávio Dino, você não sabe se você vai assistir a uma comédia ou a um drama, mas você já sabe quem vai ganhar no fim. Agora é 19 horas e 27 minutos e agora chegou a hora, pessoal. Agora chegou a hora da gente revelar o resultado da nossa enquete. Antes de revelar, eu quero um palpite de vocês. O que vocês acham que ganhou aí entre as opções que nós tínhamos? Embaixadora do Brasil em Washington, embaixadora do Brasil em Caracas ou governanta do Palácio do Planalto? E aí? Eu acho que a terceira opção venceu, Paula, embora não seria o meu voto. Eu teria uma quarta opção. Eu acho que ela deveria ser nomeada ministra da Energia Eólica, né? Ministre. Para retomar o discurso de estocar vento. Só ela sabe. Boa. E aí, Augusto, algum palpite? Teria votado na terceira opção. Eu acho que ela, porque ela tem aquele terninho vermelho, eu acho que combinaria bem
com a condição de governanta. O terninho que ela usava para subir a rampa com aquele andar de John Wayne, né? Mas não sei se eu acertei. A Ana está de volta, ela já deu um palpite aqui, que a gente poderia inserir assessora de Alexandre de Moraes, também como possível cargo de Dilma Rousseff. Algum palpite para esse resultado da enquete, Ana? Olha, eu acho que ela cairia muito bem aí em qualquer um, mas ela precisa aparecer. O Lula precisa falar mais dela no sentido de colocá-la no governo. Se houve um golpe, como ele diz, ou uma injustiça terrível cometida contra a presidenta, o Lula até falou presidenta, curioso, né? Não falou presidente, eles precisam se decidir nisso aí também. Eu acho que ela precisa começar se ela não está no governo oficialmente, ela precisa, no mínimo, começar a frequentar as reuniões e os palanques que o Lula agora ele anda, porque ele não desceu do palanque, né? Tudo isso, todas essas declarações dele em reuniões aqui e ali, continuam declarações feitas em cima de um palanque. Então é preciso colocar a Dilma ali, que nós estamos sentindo falta dela. Maravilha, vou pedir para a produção então exibir o resultado da nossa enquete de hoje. Vamos lá, então, com 61,7% ganhou, então, governanta do Palácio do Planalto, o novo cargo de Dilma Rousseff aí. Em segundo lugar, embaixadora do Brasil em Caracas, na Venezuela, com 36,7%. E somente aí 1,6% votou, então, na embaixadora do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, Ana. Essa opção aí foi a menos votada. Mas governanta pode? Governante? Eu não sei como é que fica aí. Governante? Governante? Ou então governantes com um X no final? Governantes. Difícil, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada. Pode ser preceptora da Janja, né? A Janja ainda é um pouco inexperiente. Aí não, vai aprender pode fazer mais uma primeira dama do Brasil, não é brincadeira. Uma nova rodada aí de cargos para ajudar o Lula. Quem sabe ele se inspire aí. Pronto. Termina aqui mais uma edição do Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada a você que participou da nossa enquete do dia. Ana Paula Henkel, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Paula, querida. Mais uma condução maravilhosa do nosso programa. Mestre Augusto Nunes, um beijo, querido craque Silvio Navarro, o nosso querido Fiuza, um beijo, nossa audiência maravilhosa, boa noite, até amanhã. Eu só acho que qualquer posto da Dilma, ela precisa de um microfone na mão. Por enquanto você se livrou dela aí no cargo de embaixadora de Washington, te pouparam dessa, pelo menos por enquanto. Boa noite, Silvio Navarro, já aproveite e faça o convite para o pessoal aí, Estúdio Oeste está chegando logo mais 8h30 da noite. Boa noite, Paula Leal. Boa noite, mestre Augusto Nunes, querida craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que acompanhou o Oeste Sem Filtro. E então, vou fazer o convite que a Paula disse, para você nos acompanhar aqui. Mais tarde, às 8h30, tem o Estúdio Oeste, sempre apresenta o destaque da Revista Oeste de amanhã, traz a capa, um pouquinho, né, um aperitivo dos nossos comentaristas, de quem vai estar na edição que será divulgada amanhã cedo para você que é nosso assinante. Aproveito para convidar você a apoiar o nosso jornalismo independente, apoiando, assinando a nossa edição da Revista Oeste. Você também está apoiando o nosso conteúdo em vídeo, como este programa aqui e todos os demais da nossa grade. Portanto, não me despeço. Dou um até logo. Já já a gente volta às 8h30. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio. Daqui a pouco estaremos juntos, eu à distância ainda. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite ao Guilherme Fiuza. E boa noite a você que nos acompanhou até agora. E lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble, deixar o seu comentário, o seu like e logo mais, reforçando 8h30 da noite, aqui na plataforma Rumble, acompanhe Estúdio Oeste com Silvio Navarro. Uma boa noite e até amanhã.